Fala, meu povo amado patriotas, é perseguição ou não é perseguição? Fale aí, deixa a sua opinião. Eduardo Bolsonaro está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes? Ele pediu esse exílio nos Estados Unidos agora, esse exílio do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Faz dele um covarde, ou faz dele um herói, faz dele uma pessoa sensata? Ele está fazendo a coisa certa? A minha opinião, humilde opinião, eu acho que ele está fazendo a coisa certa, porque se ele vier para o Brasil, vão prendê-lo, vão tomar o passaporte, vão inventar alguma coisa, porque ele está sendo o cara que está incomodando a esquerda lá nos Estados Unidos. Então, essa é a minha opinião. Gostaria muito de saber a sua opinião. Deixe nos comentários aí o que você acha realmente, se ele está fazendo a coisa certa, porque, o cara licenciado o cargo, né, deixar a família dele no Brasil, a vida dele no Brasil, pra praticamente morar nos Estados Unidos, por uma causa nobre, que é por todos os brasileiros, eu tiro meu chapéu pra esse cara, beleza? Tem muitos deputados ainda, muitos representantes do povo que merecem nosso respeito, muitos. Mas tem muitos que não merecem nosso respeito. Porque esses caras são o seguinte, esses políticos, eles não é que vivem de ameaça, eles vivem de dinheiro, pô. Quanto mais dinheiro no bolso, mais eles viram covardes. Se covardiam e não ajudam o povo. Se eu não me engano, a senhora que pinchou lá na estátua Perdeu Mané, saiu a sentença dela, né? Saiu 14 anos de prisão. Porque pintou lá naquela estátua horrível lá em Brasília, Perdeu Mané. Que injustiça é essa? Ou que injustiça é essa que está acontecendo no nosso país? Só um minuto. Alexa, stop. Desculpa, pessoal. Então é isso aí. Deixa o seu like aí nesse vídeo aí. Se esse vídeo valer a pena para você, compartilhe com outras pessoas para que o YouTube possa mandar esse vídeo para várias pessoas, para a mensagem chegar para todo mundo que ainda tem pelo menos um pouco de esperança no nosso país, beleza? Vamos pro vídeo. Hugo Mota declarou que não há perseguição ou exilados na política do nosso país. E sobre esses assuntos nós vamos conversar com a deputada federal Bia Kicis. Boa tarde, deputada. Seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Muito obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, Gisele. Deputada, primeiro a gente quer ouvir a senhora em relação, né, ao impacto dessa notícia, como a senhora recebeu essa notícia da licenciatura, né, da licença, aliás, do parlamentar Eduardo Bolsonaro, e também gostaria de ouvir a senhora em relação a esse jantar. Nós tivemos aí um jantar oferecido pelo Alexandre de Moraes, com algumas figuras ali, entre elas o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, e depois disso até declaração em prol da democracia, o Hugo Mota deu ali, né, em plenário, na Casa Oficial do Povo. Bem, primeiramente dizer que quando eu soube, no minuto que eu soube que o Eduardo não iria voltar, primeiro eu levei um choque, porque eu não estava esperando por isso. Mas eu tive também a convicção de que ele fez a coisa certa. Eu acho que o Eduardo, ele agiu com muita sabedoria, coragem também, mas principalmente sabedoria, porque a situação aqui está longe de ser uma democracia, e como foi dito, com todas as letras, o ministro Alexandre de Moraes queria pegar o Eduardo. Quer pegar o Eduardo. Foi o auxiliar dele que disse isso, né? Juiz. Então, esse pedido do passaporte dele, feito dessa forma completamente atrabiliária, pelo líder do PT. Então, a gente sabia exatamente para onde isso estava caminhando. E o Eduardo teve essa lucidez de, estando nos Estados Unidos, permanecer lá. Graças a Deus, ele estava lá com a sua família. E lá ele vai poder lutar muito mais pelo Brasil do que se ele estivesse aqui. Jorge Serrão, nós estamos com a deputada Bia Kicis. Sua pergunta. Deputada Bia Kicis, nós vimos aí que o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu uma no cravo e outra na ferradura em relação a essa questão da democracia ou da democratização no Brasil. No ambiente que você está sentindo aí na Câmara dos Deputados, há alguma mudança em relação à postura de compromisso que o Hugo Mota firmou com vocês, da oposição, para a aprovação da anistia para aos presos do 8 de janeiro? Ou parece que depois desse jantar tudo mudou? Como é que está o clima por aí? O que se falou hoje no Congresso Nacional?
Eu não acredito que as coisas tenham mudado, não. A gente está vendo que nós temos votos para aprovação do projeto de anistia, tanto na Câmara quanto no Senado. Era uma solenidade com a presença ali do ministro do Supremo, várias autoridades. Eu acho que ele jogou para a plateia ali. Assim espero, né? Foi ruim, foi muito ruim. Afinal de contas, eu estava na sala dele quando ele recebeu aquela mãe de um preso político com 6 filhos, o mais novinho com 10 meses, o outro mais velho com 10 anos de idade, ela falando com ele, pedindo ajuda e amamentando o neném, que não parava de chorar até ela botar no peito. Ele viu essa cena e ele se disse sensibilizado. Mas, realmente, esse jantar foi uma vergonha, mais uma das grandes vergonhas que acontecem aqui no Brasil, né? O Brasil se descolado totalmente da Constituição, do ordenamento jurídico, da ética, da moral. Um jantar, eu hoje, até cedo, de manhã, a primeira coisa que eu tuitei foi falando sobre isso, falando que a harmonia entre os poderes hoje é uma harmonização de vinhos caros com lagosta, os convescotes que são feitos, tudo às custas do povo, em prejuízo do povo. E também discursos, né? Discursos que prejudicam o povo. Então, esse tipo de jantar produz mais essas bizarrices que acontecem no Brasil, onde você vê alta judiciário, junto com o presidente da Câmara, presidente do Senado, PGR, Polícia Federal, vários ministros, e lá também eles discutem a questão da incompetência, da incompetência não, da suspensão do impedimento deles, e chegam à conclusão de que não tem impedimento nenhum. Hoje ainda ali, nesses blogs aí de fofoca aí, né, oficiais, dizendo que os ministros fizeram chacota do Eduardo no jantar. Vamos lembrar que quem ri por último, ri melhor, né? Então, deixa eles fazerem chacota, enquanto isso a gente vai trabalhando pela liberdade, trabalhando pela anistia, sem cessar, né? Lutando por esse povo tão sofrido, por essas famílias atiçadas, por tanta crueldade, injustiça e perseguição que a gente vê hoje no nosso país. Quero dizer também que o senador americano de Oklahoma, o senador Shane Jett, ele tuitou a respeito do discurso do presidente Hugo Mota, dizendo que ele demonstrou total descolamento da realidade, que dias atrás o amigo dele, Eduardo Bolsonaro, foi obrigado a se afastar do seu mandato devido à perseguição que ocorre no Brasil. E lembra o caso do Daniel Silveira, também perseguido, que teve a sua imunidade parlamentar completamente desrespeitada. Então, vamos ver quem ri, né, melhor aí nesse caso. Deputado, muito bem lembrado esse caso da chacota, porque assim que começou essa mobilização no Congresso americano, o STF também fez chacota, também riu. Mas, como a gente viu, né, o projeto lá dos congressistas americanos já passou nessa primeira fase, né? Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta à deputada Bia Kicis. Deputada, boa tarde. Só nessa semana, só nessa, nós tivemos o anúncio do autoexílio do deputado Eduardo Bolsonaro, nós tivemos a confirmação da criação de um verdadeiro tribunal de exceção lá na primeira turma do STF, com 3 juízes em 5 absolutamente impedidos, mas que ainda assim participarão do julgamento do tal golpe, e tivemos ainda a ameaça da deputada esquerdista Sâmia Bonfim, que disse com todas as letras que ainda que o parlamento aprove a lei da anistia, a esquerda pretende judicializar o caso e pretende ganhar no tapetão lá no STF. Diante desse cenário, fica a minha pergunta para a senhora: quais são as medidas concretas de curto prazo que a bancada da oposição na Câmara pretende tomar, pelo menos para frear um pouco a escalada de tanto avanço nessa ditadura de toga que nós vivemos no Brasil? Eu acho que o principal a gente vem fazendo há 2 anos, que é levar para fora do Brasil o que ocorre aqui. Então, se hoje nós estamos nesse ponto de ter uma lei que já foi aprovada no equivalente à CCJ da Câmara dos Deputados americana, se nós temos senadores, deputados, jornalistas envolvidos com o que está acontecendo no Brasil, isso se deve muito ao trabalho que foi feito por vários de nós, vários parlamentares, que fizemos muitas viagens para levar o que estava acontecendo. Procuramos as cortes internacionais, OEA, recebemos aqui agora, né, há pouco tempo, a questão de direitos humanos e de liberdade de expressão, fizemos as nossas denúncias, e o Eduardo hoje está lá fora, fazendo esse trabalho, acompanhando de perto, não permitindo que o que acontece no Brasil seja esquecido. Mas nós estamos trabalhando aqui também com várias iniciativas, por exemplo, o Projeto Anistia é um deles. Nós temos vários projetos que, por exemplo, fortalecem a questão
dos crimes de responsabilidade de ministro do Supremo, que já tem previsão na lei 1079, que é a lei do impeachment, né, que ativismo judicial, que se comportar fora do decoro do cargo, julgar processos para os quais estão impedidos, e é exatamente isso que eles estão fazendo agora. Então, nós estamos trabalhando, mais à frente, certamente nós teremos sucesso. Não é no tempo que a gente quer, com a facilidade que a gente gostaria que fosse, mas nós conseguimos impedir muitos avanços da esquerda, como, por exemplo, a lei da censura, aquela que eles chamavam de lei de combate às fake news, nós conseguimos segurar. Agora, quando os seus meios de ação são os meios de ação concedidos pela Constituição, pela lei, pela democracia, e o seu adversário luta com meios de ação antidemocráticos, inconstitucionais, mas que se valem do poder de uma caneta, que nós não temos aqui, é uma luta desigual, mas que felizmente está se reverberando no mundo. Antigamente a gente apontava essas injustiças e as pessoas achavam que a gente era extremista, esses radicais. Agora está chegando para todos. Nós temos 7 deputados cassados aqui porque o Supremo resolveu mexer no resultado das eleições de 2022, entender que a lei que a gente votou é inconstitucional e aplicar mais. E eu falei isso para um colega aqui, que é do Centrão, que nunca quis se envolver muito com a nossa luta, dizer, tá vendo? Você está reclamando da intromissão do Alexandre de Moraes, e há quantos anos a gente luta contra isso e você nunca se envolveu? Está chegando para todos, né? Então é isso, tá? A nossa luta é uma luta grande, incessante, mas eu tenho certeza que nós já avançamos muitos passos e iremos muito mais. Deputada, vou só convidá-la a ver um vídeo, porque o vereador em Balneário Camboriú, Jair Renan, chorou na tribuna da Câmara ao falar da perseguição ao irmão Eduardo e ao pai, Jair Bolsonaro. Foi duro ver meu pai naquele estado. Eu que sou irmão, eu já senti bastante, mas meu pai, o que ele sentiu, muitos aqui sabem, muitos são pais. Quando você vai atacar alguém, ataque a pessoa, não ataque o familiar. Deputada, tá aí o depoimento do Jair Renan, bastante emocionado. Eduardo Bolsonaro também, quando conversou com o Lacombe, também se emocionou bastante. O próprio ex-presidente também ficou bastante emocionado, bastante mexido ali com a situação. Então a gente sabe que é uma situação bastante delicada enquanto família, né? Enquanto a família ali se ver nessa situação. E aí, mediante esse cenário, ontem nós recebemos aqui no nosso jornal o seu colega, o Felipe Barros, que assumiu agora a comissão, justamente a comissão que o Eduardo Bolsonaro iria assumir. E aí fiz uma pergunta para ele que vou replicar aqui para a senhora também. Mediante aí esses pequenos avanços, mediante essa demonstração de coragem dos parlamentares, da senhora, do Eduardo e tantos outros parlamentares que estão lutando pela liberdade no nosso país, a minha pergunta é em relação ao receio de mais represálias, em relação ao posicionamento, à firmeza de vocês nesse momento tão delicado do nosso país. Nós sabemos que somos todos alvos. Estamos em diversos inquéritos, existem várias ações para caçar nosso mandato. Nós sabemos disso. Acontece que nós não podemos parar. Né? Nós não podemos ser covardes, nós temos que seguir em frente. Nós fomos eleitos para representar o povo brasileiro, e é um povo que tem se manifestado, que tem ido às ruas, que está mostrando que não aceita esse estado de coisas, não aceita essa ditadura da toga. É um povo que clama por liberdade. E nós, como legítimos representantes desse povo, nós precisamos estar à frente desse movimento. Então, nós lutamos em várias frentes de batalha. Lutamos no Congresso, nós lutamos nas redes, dando publicidade ao que acontece, nós lutamos fora do Brasil, porque aqui dentro não existem mais os meios de ação para conter o que está acontecendo, essa ditadura. Então, nós buscamos esse auxílio fora e os frutos já estão começando a chegar. E lutamos também com a nossa fé, lutamos com as nossas orações, porque nós sabemos que é uma guerra espiritual, nós podemos fazer tudo que está ao nosso, mas nós sabemos que quem opera milagres não somos nós, né? É Deus. E eu tenho certeza que nós já estamos vislumbrando o milagre pelo qual nós tanto esperamos. Cara, eu vou te falar, se eu tivesse tido uma professora na escola igual a Bia quis, essa deputada, caramba, era outra coisa. Bom, então aí a Bia quis, nossa deputada, esclareceu muito bem o que está acontecendo, né? O que realmente está acontecendo com o Eduardo Bolsonaro. Esse aqui é meu filho, Ciao, Alexandre. mi chiamo Alex
E anche io sono uno youtuber Eu come falo lui. português porque é meu canal brasileiro. Ok. Alexandre é brasileiro, só que cresceu na Itália, então fala praticamente só italiano. Eu não Beleza? falo só italiano, é? Muito bem. Você queria, eu sei, você ali gostando da cama, é? Eu te vi. Então é isso aí. A direita é maravilhosa. Pátria, Deus e família. Tamo junto. Dá um beijo. Mua. Tchau. Bom sábado e boa domenica. Tchau. Tchau.